Hoje para mim é uma honra, um prazer enorme estar recebendo aqui na sede do Método 3R um casal de empresários que atuam na área da educação. E esses empresários vão contar um pouquinho para vocês de como que a empresa deles fluía antes da metodologia e após a utilização do Método 3R. Recebo aqui com muita honra Pires e a Simone do grupo Amazon, um dos maiores grupos do Pará. Pra gente, né, muito obrigado aí pela essa receptividade maravilhosa. Para mim é uma grande honra estar aqui, tomando, né, na fonte da sabedoria. A gente sempre costuma colocar isso. Eu acho que conhecimento é algo que a gente tem que buscar o tempo inteiro. Então, para a gente fazer esse contato, estreitar essa parceria, né, e colocar aqui que o quanto o Método 3R fez uma grande diferença na nossa rede. E essa parceria tem cada vez se fortalecido, né? E aí, obviamente, contar um pouco da nossa história, deixar aqui a Simone se apresentar também, que é minha grande parceira, a Simone não só de vida, né, mas a gente também é parceiro de atividade física, de cuidar da saúde junto, e parceira de negócio, que é minha parceira que hoje conduz comigo, né, conosco, a gente consegue conduzir uma rede hoje que está chegando a 37 unidades no estado do Pará ainda. Né? Fantástico, gostei do ainda. Ainda. Isso, nós temos uma missão, né, o Amazon Cursos. Trabalhamos com cursos, né, e tecnologia, qualificação profissional, e nós temos uma missão de transformar vidas. Isso mesmo. E estamos há 26 anos, como o Pires, no mercado, como o Pires acabou de falar, estamos com 37 unidades, né, envolvendo aí unidades próprias e franquias. Também estamos com algumas franquias já e crescendo. E quando a gente, quanto mais cresce, a gente precisa de quê? A gente precisa de mais conhecimento, a gente precisa aprender, a gente precisa se qualificar. Até porque o nosso primeiro valor na empresa é aprendizagem. Então a gente tem que, algo que a gente acredita muito é no valor da aprendizagem, o quanto isso é importante. E nós estamos aqui hoje com o Williams fazendo isso, aprendendo com ele. Isso mesmo. Boa. E até, só para a gente complementar, e dou essa dica para você, né, se você quiser crescimento, você tem que se aliar a pessoas que falem a mesma língua que você, que esteja no mesmo nível ou acima de você. Ou seja, você tem que ter mentores, né? E está aqui do teu lado, né, esse mentor que a gente tem aqui, eu vou passar a palavra para você conduzir a nossa conversa. É maravilhoso. Sempre você vai ser a média, né, das pessoas que você convive. Então, conviva com pessoas que você possa aprender cada vez mais. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesse dia, nesse momento aqui tão maravilhoso. Só para vocês terem uma ideia desse nosso bate-papo, se você estiver acompanhando, vá até o finalzinho, que eu te garanto que cada segundo aqui vai valer a pena. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós vamos dar continuidade nessa conversa falando sobre evolução, desafios, empreendedorismo. Por que alguns empresários têm sucesso naquilo que fazem, outros não? Por que às vezes na tua cidade tem 10, 15 pizzarias, uma se destaca, uma vende muito e outras não? Eu vou perguntar para o Pires aqui, para a Simone, vou fazer aquela pergunta que não quer calar, que é uma pergunta incrível, que eu sei que todo mundo que tem um negócio próprio ou pretende ter, tem a curiosidade de saber. O que a gente tem hoje que fazer de primordial na nossa vida, Pires, Simone, dentro do negócio que você atua? Quais são os principais pilares, os principais pontos que fazem um negócio ter sucesso? E por que eu estou perguntando isso para o Pires? Porque o Pires, ele é um empreendedor, ele e a esposa, eles são completos. Eles trabalham todas as vertentes, todos os pilares reais para que um negócio possa prosperar. E eu quero que eles passem essa dica para vocês. Se hoje você está ali, né, naquela coisa, não vai nem muito rápido, está meio com o negócio paralisado, com dificuldade de crescimento, eles vão passar para vocês agora um pouquinho da sabedoria que eles desenvolveram ao longo de todos esses anos, que vai te ajudar de forma imediata. Isso é uma grande responsabilidade passar assim, essa receita de bolo como você está colocando, né? Mas como você sempre diz, William, é a gente fazer o feijão com arroz bem feito, né? A gente fazer aquilo que é básico.
Existem duas coisas que é muito importante que geram resultados. São processos e pessoas. Então, você ter as pessoas certas, né? E aí, obviamente, quando a gente fala de pessoas, você tem que falar da sua liderança, tem que falar de um time muito bem qualificado, um time muito bem escolhido na hora de você colocar as pessoas certas nos lugares certos, que isso aqui, quem faz muito bem é a Simone, que nos ajuda muito bem nisso. Vou passar para que ela fale sobre essa parte. Então, você ter um time muito bem estruturado. Ainda há pouco eu falava com a Sandra aqui em off sobre que para que você possa expandir um negócio, primeiro você tem que definir o quem. Quem são as pessoas que eu tenho hoje que eu posso expandir com uma nova unidade? O que eu conto hoje de pessoas qualificadas que eu posso ir para uma nova unidade e a gente realmente vai ter sucesso? Senão você vai patinar. Porque você vai fazer um investimento e aqui não vai ter o retorno, o ROI não vai ser aquilo que você espera, né? E a outra são os processos. E dentro desses processos vem não só técnicas, mas vem a organização dentro do setor financeiro, dentro do setor e principalmente o coração de cada empresa. Qualquer empresa, vendas. Às vezes a gente coloca as pessoas para vender e nem a pessoa não tinha um talento específico para venda, né? Que ela possa liderar. Nem gosta de gente, ela gosta de estar no computador, ela gosta de estar numa salinha. Então é muito importante que você possa colocar as pessoas certas nos lugares certos e você tenha processos. E um processo de venda muito bem estruturado, um manual de venda muito bem colocado, como é que o meu cliente entra, qual é a trilha do cliente que ele chega na tua empresa, por onde que ele passa, porque muitas vezes também tem aquela ideia, você abre uma empresa e aí você vive do marketing de esperança, né? Eu aprendi isso com você, o marketing de esperança é aquele que você fica esperando, que o cliente venha, que apareça, então quais são as estratégias que eu tenho que utilizar para trazer esse cliente até ali, né? Vou deixar a Simone falar aqui, e a gente vai, isso aqui é só uma amostra, você vai explorando cada vez mais, fala um pouco sobre a questão da gestão de pessoas, como a gente faz hoje, para a gente conseguir hoje ter esse universo, né, que ela colocou, de 37 unidades, 15 são próprias que a gente gira, e também tem os franqueados que a gente assessora diretamente, né, que já tem um número grande, e a gente tem franqueado por 7 franquias. Então você vê que o negócio está indo muito bem, no sentido de o franqueado está investindo cada vez mais em novas unidades. E isso eu sei que vocês fazem bem. Então, falando de processos e pessoas, primeiramente, há toda uma estruturação de um negócio nós temos muito bem definido onde nós, qual o nosso objetivo, qual a nossa missão, toda uma estruturação em relação a valores, missão, cultura. É muito importante para que a gente tenha um time de pessoas engajadas. E é um desafio, porque quando nós só conseguimos crescer com pessoas, essas pessoas fazendo muito bem os processos, realizando muito bem esses processos, é o cuidado com essas pessoas que estão ali, trabalhando com a gente, de colocar de descobrir talentos, de desenvolver também. E isso tudo requer treinamento, isso tudo requer muito aprendizado, né? Aprendizado desde as pessoas que estão ali, que são, né, os proprietários ali, os empresários, os empreendedores, até aquelas pessoas que fazem a limpeza, por exemplo, do empreendimento, da empresa. Então, e claro, né, o cliente, de como é que porque os colaboradores, como eles vão ser, muitas vezes, tratados, como eles vão ser desenvolvidos, isso vai o quê? É consequência de como os nossos clientes vão se sentir, como eles vão ser acolhidos, a satisfação deles, a entrega do que nós prometemos para eles. E isso requer, como eu falei anteriormente, todos os dias treinamento, o cuidado e de saber, de ter muito bem definido o foco, por exemplo.
qual o nosso objetivo, de como nós estamos trabalhando, de como aquilo está sendo desenvolvido. Então, em relação a crescimento, ao resultado, sempre vai ter ali processos e pessoas. E a estruturação básica que precisa uma empresa, né, para ficar no mercado um tempo e que ela tenha referência, né, de onde você está, independente do tamanho do seu local ali, de onde ela foi colocada, a sua empresa, ela ser sempre referência. Isso é muito importante. Muito bom. Só para complementar o que a Simone está colocando aqui, a gente tem um canal dentro do nosso Amazon Cursos, né, no canal do YouTube, no qual a gente fala sobre o IAI franqueado. E lá a gente trabalha muito a questão um dos episódios sobre a cultura, que eu quero resgatar o que a Simone acabou de colocar. A sua empresa, do tamanho que seja, ela tem uma cultura. Ela pode ter uma cultura da fofoca, a cultura da desestruturação, da forma que se relaciona. Então vai de como você estrutura a tua empresa, de como é que você quer que a sua empresa se organize e pense, né, se relacione, e aí você tem um processo cultural que você pode começar a trabalhar para que ela possa ter os resultados que você quer, que cada um tenha a sua responsabilidade, cada um assume o seu papel e cada um dê o resultado que você espera, porque é isso que a gente quer dentro das empresas. As pessoas entram para dar resultados, é isso e ponto, né? É isso que a gente quer. Hoje dá para entender, gente, por que o Grupo Amazon prospera. Por que eles estão dobrando de tamanho e continuam crescendo? Porque esses 2 P's, pessoas e processos, quando você que está nos ouvindo, se você tem um negócio próprio, trabalha numa empresa ou se você pretende ter, guarde isso que eu vou te passar. Pessoas são vulneráveis a notícias boas e a notícias ruins. Por que o telejornalismo foca no negativismo? Porque quando você fala mal de alguém, vira uma fofoca. O Pires ele foi muito feliz no que ele colocou. Você pode ter foco na fofoca, você pode ter foco em coisas boas, só que o que vai fazer o teu negócio prosperar é o como você administra essas pessoas trabalhando a gestão da emoção de cada um deles. Tanto é que agora é lei no Brasil, a NR1, que está sendo implantada para cuidar da saúde emocional de uma equipe. Então, se hoje você está preocupado aí em ganhar mais, ter escalabilidade, ponto número 1, que o Pires e a Simone falaram, cuide do seu time. E se você cuidar bem do teu time, guarde isso. Esse time teu, ele vai replicar isso com os seus clientes. Você nunca vai conseguir ter clientes satisfeitos se o teu time não tiver satisfação no ambiente que ele atua. Esse é um ponto. E o segundo ponto, no processo. Por que muitas empresas empacam? Eles estão... E por que o Grupo Amazon hoje prospera e continua prosperando? Porque eles têm processos definidos para tudo. E se hoje você busca um empreendimento do zero, vale muito a pena você entrar em contato com o time comercial do Grupo Amazon para conhecer um pouquinho da estrutura hoje que eles oferecem para um novo franqueado. Por que eu estou falando isso? Porque educação vai existir para o resto da vida. A gente sempre fala que a nossa primeira professora a gente nunca esquece. E a educação é algo que, se você souber trabalhar, se você souber multiplicar, você vai ajudar milhares e milhares de pessoas a encontrarem os seus caminhos, realizarem os seus sonhos. E o Grupo Amazon hoje é uma das maiores referências no estado do Pará. Um grupo em plena expansão, mas o melhor de tudo, hoje eles têm um time coeso, preparado, pronto para te atender, não só atender a população que vai em busca de conhecimento, mas atender também a população de pessoas que buscam ter um negócio próprio e também ganhar bem. Eu gostaria muito, Pires e Simone, que vocês hoje, só para que a gente possa estar assim, finalizando esse nosso bate-papo de empreendedorismo, gostaria muito que vocês deixassem um recado hoje para quem busca evoluir como empreendedor e para quem busca hoje também crescer como ser humano. Porque eu acompanho o Pires e a Simone já há muitos anos, através do método 3R, que eles utilizam a nossa plataforma educacional, e cada vez que eu escuto um vídeo deles, eu me surpreendo com a profundidade do conhecimento que eles passam.
E nada melhor, né? Para quem saiu do Pará, está aqui em Bebedouro, estado de São Paulo, nada melhor do que eles passarem a visão deles que eles têm de ser humano, para que vocês possam, né, ao final desse vídeo, ter um norte, ter um caminho, pelo menos para você dar continuidade naquilo que você busca para a tua vida. Eu quero, antes de dar esse recado, de passar, de colocar um ponto muito específico, aqui destacado, um pouco da nossa história, que não precisa você ser uma franquia para que você tenha esses processos muito bem organizados. E aí eu me lembro aqui, eu quero, né, lhe agradecer, fazer essa gratidão aqui, né, para os nossos telespectadores, quem está nos assistindo nesse momento aqui, do momento em que nós achamos a plataforma 3R, que foi uma virada de chave para a nossa empresa. Então você que é dono de escola, você que quer melhorar o seu negócio, busque parceiros que você possa ter esses processos e pessoas muito bem estruturadas. E o método 3R ele tem tudo isso muito bem organizado. Então quando a gente teve contato com vocês, nós não éramos franquia ainda. Então a gente foi buscar o quê? Estava precisando naquele momento, nós tínhamos 16 unidades, organizar os nossos processos. Foi quando a gente começou a organizar todo o processo de vendas, todo o nosso processo de como a gente tinha que, o nosso treinamento, de como é que a gente ia ter um planejamento a médio e longo prazo, né? Como a gente ia ter esse nível de organização, e o método 3R veio nos dar essa opção. Então eu quero aqui, né, ter a minha gratidão para você nesse sentido. Muito obrigado. Com o que você colocou, né? O que a gente tem de valores, né? O que a gente busca enquanto pessoa, né? Depois eu vou passar para a Simone para ela fazer o fecho aqui. Que a Simone faz muito bem isso, né? A Simone é maravilhosa nesse sentido, que é o meu pilar de que você tem que ter num casal, e um dos valores é isso. Se você está crescendo em casal, se você tem ali um parceiro, se você tem um sócio, você tem que ter complementariedade. Você não vai poder ter um sócio que seja igual a você. Você tem que ter um que seja bom em uma coisa e outro que seja bom em outra. Isso é um segredo dos negócios. Você tem que, se um é bom de finanças, o outro tem que ser bom de vendas, e aí você vai casar e levar para frente. A outra, meu querido, é a transformação pessoal. Você nunca vai crescer ou transformar o ambiente que você tem, você vai liderar sem que você tenha liderança sobre você mesmo. Então, quando você colocou ali gestão das suas próprias emoções, o quanto que você se conhece, o quanto que você tem ali de liderança para influenciar as pessoas, porque as pessoas só seguem quem elas sabem para onde está indo. Ninguém vai seguir uma pessoa que não sabe para onde vai. Ninguém vai seguir alguém que não tem autoridade. E muitas vezes eu vejo líderes, donos de empresa, que eles não são líderes. Eles são donos da empresa e que quer que o colaborador faça as coisas sem que ele possa ter uma influência pessoal sobre isso. Então você tem que trabalhar primeiro a sua liderança. Por isso muitas vezes muitas pessoas não querem estudar, mas existe hoje tanto conhecimento gratuito na internet, né, que você pode buscar sobre isso. Desse autoconhecimento, como é que eu conduzo a minha empresa, como é que eu controlo os meus processos, outra coisa, os números, né? É muito importante que a gente tenha isso. O controle dos números, porque aquilo que você não sabe, que você não mensura, você não controla. Aí eu vou perder dinheiro, aí eu não consigo saber, eu vou começar a ter uma empresa muito inchada, então tem que estar tudo muito bem controlado, tudo muito bem alinhado. E essa questão de buscar o conhecimento, de você estar de todas as áreas dentro da empresa, né? Tanto do RH, do teu financeiro, quanto da tua venda, quanto do teu marketing, você tem que ter isso aqui muito bem organizado. E principalmente, você somar pessoas que possam te dar um complemento de conhecimento que você não tem. Essa é a magia. É você colocar as pessoas certas no lugar certo e trazer as pessoas certas para trabalhar com você, que possa girar o negócio naquilo que você não tem conhecimento. Porque você não vai fazer nada sozinho. Ninguém vence sozinho. A gente vence com as pessoas. Eu vou deixar a Simone falar um pouco mais, senão, né, a gente alonga aqui o vídeo. Então, agora com essas palavras, né, do William e do Pires, veio algo na minha cabeça sobre propósito. O quanto é importante essa questão do autoconhecimento, da evolução, de nós buscarmos o nosso propósito, consequentemente a nossa evolução pessoal, para que a gente tenha sucesso nos negócios. Isso é muito importante. Aí vem a consequência em relação a você fazer toda uma estruturação. Se você não tem, o quanto é importante. E se você já tem essa estrutura, esses pilares, eles estão sendo vivenciados pelos colaboradores,
essa cultura, os valores, a missão, os clientes, os seus clientes, eles estão vivenciando isso também? Ou seja, que experiência o teu cliente está tendo? O que ele fala lá fora para o vizinho, para o amigo, sobre a experiência que ele teve, o que ele está tendo, dependendo do tipo de negócio que você tem ou que você pensa em ter. Isso é muito importante. Quando você fala de propósito, qual é o tipo de problema que a tua empresa resolve? Isso é muito importante. O que eu resolvo? Que tipo de ação e de bem eu estou fazendo através do meu negócio? Então, isso é muito importante. A gente tem isso muito bem definido, né, no nosso time. A gente já está ali para transformar vidas, para ajudar as pessoas a crescerem. A nossa empresa cresce e toda vez que você coloca uma nova unidade, você está impactando pessoas, tanto que vão ser os nossos alunos que vão aprender mais e vão sair da fila do desemprego, quanto a gente vai gerar mais emprego, a gente vai impactar mais pessoas. Então, um dos nossos propósitos também hoje no Brasil é diminuir a fila do desemprego nesse país, tanto gerando emprego quanto preparando pessoas para que elas possam se colocar no mercado de trabalho. Hoje o nosso público são aquelas famílias que são pobres, que muitas vezes ela tem um curso que a gente, muitas vezes inclusive com a nossa ação social, que a gente dá centenas de bolsas integrais durante o ano, ajudando pessoas que ali não teriam oportunidade, mas à medida que ela tem um conhecimento, que é aquela questão de dar a vara de pescar, não dá só uma cesta básica, mas dá a vara de pescar, e a pessoa depois ela vai ter um emprego, vai transformar a família dela, vai sair de uma condição de pobreza que ela tinha. Isso pra gente é uma gratidão muito grande que a gente tem de ver o nosso negócio ajudando e transformando vida, transformando pessoas. E isso é o que faz a gente estar aqui, da gente buscar esse crescimento, da gente poder ter cada vez mais, impactar novas pessoas, e hoje nós estamos impactando a vida de empresários. Então não só transformando a vida de alunos, mas transformando a vida de pessoas que querem empreender, ajudando esses empresários a crescer e poder gerar mais renda, poder ter as empresas dele crescendo, se transformando e assim por diante. Parabéns, viu? Parabéns ao Pires, a Simone. Hoje é um dia de muita alegria para mim. Primeiro, porque eu agradeço a Deus por cumprir a minha missão, meu propósito de vida. Isso me retroalimenta todos os dias. E segundo, por estar recebendo aqui na sede da minha empresa esse casal que faz parte, nós temos uma parceria já há quase 10 anos, e para mim é um orgulho muito grande, porque eu não conhecia esse casal durante todos esses anos no presencial. Sempre conversamos através de uma telinha de um computador, numa live, num meet, numa videoconferência, e eles saíram do Pará até São Paulo para a gente poder nos retroalimentar, trocar informações, porque a gente não aprende só de um lado, é uma via de mão dupla. Então, se você está hoje aí indeciso com o que você vai fazer da tua vida, se você está empreendendo ou não, guarde isso que eu vou te falar agora. É preferível você pagar o preço da disciplina hoje do que o preço do arrependimento amanhã. Tem algumas frases que eu fui incorporando ao longo de toda a minha carreira, de toda a minha vida, que fazem todo sentido, porque eu tento seguir isso à risca. Ou você faz poeira, ou você come. Então hoje o Grupo Amazon está fazendo muita poeira e está levando muitos e muitos empresários a terem sucesso naquilo que eles buscam e ajudando milhares e milhares de pessoas também a realizar os seus sonhos através do mundo da educação. E se você hoje gasta o teu tempo nas mídias sociais, no TikTok, no Facebook, independente do que seja, usa um tempinho desse tempo para você também evoluir, para você também crescer, porque a maior parte do tempo vai mais para o entretenimento, não que você vá deixar, mas procure alimentar também a tua mente com conhecimento, com estratégia e com técnica. Meus amigos, gratidão, sou grato a Deus mais uma vez e conte comigo e vamos de 36, 37 unidades, vamos aí para 50 unidades. Muito obrigado, gratidão, como a gente fala no Amazon, um sangue verde power, 1, 2, 3, sangue verde power para você. Meu querido, que essa energia chegue em você e chegue em você que está nos assistindo nesse momento. Gratidão, meu amigo. Gratidão. Tamo junto. Tamo junto. Isso.